Olá, queridos ouvintes, sou Elane Cajazeira e começa agora o programa Por Dentro da Amazônia com o vice-presidente da República e presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, Hamilton Mourão. Hoje vamos falar sobre os principais assuntos da 8ª reunião do Conselho da Amazônia, que foi realizada na última quarta-feira, no dia 11 de maio. E o vice-presidente estará conversando com vocês exatamente sobre esses assuntos. Vamos começar? Queridas amigas e amigos aí da nossa Amazônia, como faço todas as segundas-feiras, é com muita alegria e satisfação que me dirijo a vocês. Hoje eu vou comentar os assuntos que foram tratados na 8ª reunião do Conselho Nacional da Amazônia Legal, conforme falou aqui a Elane, e que teve efeito na última quarta-feira, dia 11 de maio, aqui em Brasília. Para que vocês lembrem, na composição inicial do nosso conselho, os governadores do estado da Amazônia eles não estavam dentro do escopo do conselho. Apesar disso, desde o primeiro momento das nossas atividades, eu fui a cada um dos estados para conversar com os governadores, para ouvir daquelas pessoas que são as responsáveis pelo dia a dia da vida dos nossos habitantes da Amazônia, quais eram as suas observações, as suas impressões e aquilo que eles julgavam que deveria ser devidamente coordenado e integrado para que vocês pudessem desfrutar de uma vida melhor. A partir daí, em cada reunião do Conselho que nós já tivemos, nas 7 reuniões anteriores, eu convoquei os governadores praticamente no dia seguinte ou alguns dias depois para comunicar aquilo que tinha sido debatido no Conselho e também para ouvir as impressões deles sobre se aquelas decisões que nós estávamos pretendendo tomar seriam realmente efetivas. Agora, por decisão expressa do nosso Supremo Tribunal Federal, os governadores fazem parte de direito, porque já faziam parte de fato do nosso conselho. Então, essa reunião foi a primeira em que eles se fizeram presentes. E se fizeram presentes por meio do governador Helder Barbalho, do Pará, que os representou, assim como os estados do Amapá, de Roraima e de Rondônia, que também mandaram seus representantes. Mas a presença efetiva do governador Helder Barbalho, trazendo a visão de todos aqueles que vivem na Amazônia, foi extremamente significativa. E o que é que nós tratamos nesse momento? Em primeiro lugar, o que nós julgamos de mais importante são as questões ligadas ao desenvolvimento da Amazônia. E desenvolver a Amazônia significa o quê? Que haverá mais emprego, e havendo mais emprego, haverá mais salário para vocês que vivem aí na nossa Amazônia. E o que é que nós discutimos nesse momento? Questões de infraestrutura. Por exemplo, acesso à internet. Hoje, sem acesso bom à internet, a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue se comunicar, a gente não consegue progredir. Então, projetos comuns entre o Ministério das Comunicações, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, no sentido de lançamento de cabos por dentro dos nossos rios e que vão levar a internet de alta velocidade a cada um dos 772 municípios aí da nossa Amazônia. Outra questão ligada à infraestrutura, energia elétrica. Então, projetos que usem a energia solar em lugares onde vocês sabem muito bem que temos sol em abundância, podemos ter chuva, mas na maioria do tempo temos sol, que consequentemente irão gerar energia, e uma energia limpa, em vez da gente estar com uma usina aí de óleo diesel, queimando esse óleo e dessa maneira trazendo mais poluição, mais emissão de gases danosos ao meio ambiente aí na nossa Amazônia. Eu destaco aqui nessa questão da energia o problema do linhão que vai ligar aí o estado de Roraima ao Sistema Energético Nacional. Esse assunto estava travado há mais de 10 anos e agora
o governo federal, o governo do presidente Jair Bolsonaro, assumiu o compromisso de realizar um pagamento às comunidades indígenas que vivem nessa região, na região de 120 quilômetros que o União tem que atravessar ao longo da BR-174. Isso será uma revolução para Roraima. Roraima é um estado que é carente de energia. Também discutimos o problema da ligação de Manaus por via terrestre com o resto do país, a BR-319, o problema do licenciamento ambiental desta rodovia, que é fundamental para que o povo do estado do Amazonas tenha comunicação com o resto do nosso Brasil. Além disso, também esteve na pauta, né, a implantação da nova tecnologia em termos de comunicação, que é o 5G. Imagine o seguinte, o 5G, você com o seu celular terá a capacidade de controlar as luzes da sua casa, o portão da sua garagem e outras atividades do seu dia a dia, transformando, vamos dizer assim, tarefas que muitas vezes poderiam ser complexas em algo extremamente mais simples. Além disso, a questão da produtividade da nossa agropecuária. Nós temos que entender que existe espaço para a produção agropastoril na nossa Amazônia, respeitando, né, a nossa legislação ambiental. Ou seja, com empregos de tecnologia, poderíamos ter, né, um número mais reduzido de recursos disponíveis, mas maior produtividade, porque empregaremos esses recursos de forma mais homogênea e, digamos assim, mais efetiva. E como que isso acontece? Acontece por meio de tecnologia, né? Tecnologia que vai permitir que aquela pessoa que cria gado e hoje tem menos de uma cabeça de gado por hectare, ele vai chegar à produtividade do resto do país de ter 7, 8 e até 10 cabeças de gado em um só hectare. Mas qual é o ponto maior disso tudo? O ponto maior disso tudo é o pagamento por serviços ambientais. Quando vamos passar a compreender que se mantivermos a floresta intacta e em pé, nós vamos receber recursos por isso. É o famoso mercado de crédito de carbono. Vamos procurar entender o que é isso aí. E eu procuro falar aqui numa linguagem que atinja a todos. As indústrias e empresas que trabalham aqui no centro-sul do país usam uma energia, usam insumos, usam processos que produzem poluição. E aí na Amazônia nós não produzimos poluição, muito pelo contrário. Com a floresta em pé, nós capturamos esses gases da poluição que vão para a atmosfera. Então haverá uma troca. Essas empresas irão pagar para nós que estamos aí na Amazônia mantermos a floresta em pé e, consequentemente, compensarmos com a nossa proteção a selva amazônica com as emissões que ocorrem no resto do Brasil. Isso é um programa extraordinário e isso vai fazer com que as pessoas entendam que se ela derrubar a árvore para botar 1, 2 cabeças de gado, ela vai ter um ganho momentâneo. Agora, se ela mantiver a árvore em pé, ela vai ter um ganho para a vida inteira. Esse é que é o ponto focal, é o ponto fundamental. Alguma coisa mais que tu queria comentar, Elaine? Tá tão interessante a conversa que deixei que o senhor fosse fluindo sem interferir. E vi que tem várias ações do governo federal sendo desenvolvidas na região. Mas, ao mesmo tempo, temos uma preocupação. O Conselho da Amazônia acompanhamos o esforço no enfrentamento aos crimes, ao combate aos crimes ambientais, né? Ou seja, essa repressão, ao enfrentamento da supressão de vegetação na floresta. Como está isso, General? O senhor gostaria de comentar? Olha, minha gente, tivemos um aumento, né, fora dos limites aceitáveis na supressão de vegetação, no desmatamento, vamos falar aqui bem claramente. Mas nós estamos com a Operação Guardiões do Bioma, eu já me referi a ela em outras vezes. É uma ação conjunta entre o Ministério do Meio Ambiente com suas agências ambientais, né, e
o Ministério da Justiça com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional de Segurança, ocupando bases fixas na nossa Amazônia e, consequentemente, buscando impedir as ilegalidades, né, de garimpo que não está autorizado, de extração de madeira que não está autorizado, de derrubada de madeira ou da floresta além dos limites autorizados pela nossa legislação ambiental. Então isso vem ocorrendo. Mas volto a tratar dessa questão. A questão é a disciplina que nós, amazônidas, temos que ter no sentido de entender que se nós conservarmos a parte da floresta que nos toca, nós vamos ser recompensados. E aí entra outro aspecto, os produtos da floresta. Né? Explorarmos melhor o açaí, o cacau, o cupuaçu, o pirarucu e outros peixes que nós temos, produzindo, né, essas benesses que a natureza nos deu numa escala maior e, consequentemente, recebendo mais dinheiro por isso. Falando de uma forma muito clara, de modo que aquilo que você produz, você seja corretamente recompensado e, consequentemente, tenha uma vida melhor. Não só para ti, mas para a tua família, tua esposa, teus filhos, ou se você já é mais velhinho, não é? Teus filhos, netos. É isso que a gente deseja. Uma vida melhor para todos aqueles que vivem no nosso Brasil e, em particular, para a nossa Amazônia. Oportunidades de melhores para todos, né? Iguais para todos, né, General? E aí entra a educação. O Ministério de Ciência e Tecnologia, junto com o Ministério da Educação, vem investindo, não é, em programas de pesquisa, de modo que, não é, aquilo que for pesquisado, não é, aquilo que for considerado novidade, ele surja como uma nova maneira da gente ter produtos a serem comercializados, não só aqui dentro do Brasil, como fora do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, não é, essa investida na internet chegando vai significar que aquele coleginho, não é, lá em São Paulo de Olivença, aquele coleginho lá em Novo Progresso, aquele coleginho lá na Serra do Cachimbo, ele vai ter uma antena conectada e que permite que as crianças tenham acesso, não é, a uma informação muito maior e, consequentemente, tenham mais domínio, não é, das ciências, não só da ciência da matemática, não é, como da física, como da química, mas como também, né, escrever melhor o nosso idioma português, aprender outro idioma por meio de aulas à distância, né? Que coisa boa você saber falar um espanhol para se comunicar com seus vizinhos aí da Colômbia, do Peru, da Venezuela, da Bolívia. Então, gente, todo um novo caminho está se abrindo para todos aqueles que vivem na Amazônia. Eu encerro aqui o nosso programa, deixando clara essa preocupação do Estado brasileiro, e em particular do presidente Bolsonaro, com a melhoria das condições de vida de todos vocês. Essa é a grande mensagem. A grande mensagem é que o governo vem se esforçando, o governo vem buscando, o governo vem se juntando, e aqui eu quero fazer um elogio particular ao governo do Estado do Pará por ter revertido a tendência de aumento das ilegalidades aí nessa região. Parabéns ao governador Helder Barbalho e sua equipe. E, minha gente, continuamos o combate à pandemia. Continuamos a ter que nos vacinar. Estamos vencendo isso. Mais um pouco e essa doença vai virar igual aquela gripe que chega no período da chuva. Força, gente. A Amazônia nos pertence e a selva nos une. Grande abraço. Chegamos ao final do programa, agradecendo ao vice-presidente e desejando ao senhor uma ótima semana. E também a você que está nos acompanhando, tenha um bom dia, compartilhe este programa porque tem um conteúdo muito bom e que certamente será de interesse de todos que vivem aí nessa bela região amazônica. Um grande abraço, até a próxima semana.